Boa noite, gente, tudo bem? Ai, todo mundo ansioso por aí, né? Eu também tô muito ansiosa aqui. E nesse dia que é o Dia Mundial da Arte, eu não sabia. Vocês sabiam que hoje é o Dia Mundial da Arte? Fiquei sabendo há pouco tempo e a gente escolheu essa data porque somos artistas, né? Eu tô muito feliz mesmo, cada um que tá aqui, porque é a minha primeira live e bora começar, né? Eu queria pedir para vocês falar no comentário de onde vocês são, de que cidade, estado vocês estão falando, e pode responder também se vocês conheciam que hoje é o Dia Mundial da Arte. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou situar para vocês o que é que nós vamos conversar aqui hoje nessa live. Eu, como artista, eu vejo, assim, muitas pinturas de parede sendo chamada de aquarela na parede. E, na verdade, assim, tecnicamente, não são, não é. E não é nenhum julgamento com nenhuma artista, com ninguém. A forma como eu vejo como aquarela, que a gente pode passar esse efeito aquarelado para a parede, tá? Eu penso assim que nós artistas, nós somos livres para criar, o que a gente quiser, usar a técnica que a gente quiser, então não é um julgamento, eu só estou analisando em cima, da aquarela tradicional que a gente conhece, que é a no papel, tá. Então na parede a gente, tenta simular esse efeito, porque é outra, né, outra textura, outra superfície, outros materiais, então eu vejo que, algumas pinturas não são consideradas, aquarelas na parede. Então, existe esse jeito, assim, de construir essa aquarela na parede, de uma forma mais fluida, mais delicada, que é característica do meu trabalho, sabe, fazer essa pintura mais delicada, com mais fluidez. E o outro jeito que eu vejo que não é a aquarela na parede, é uma pintura com mais, ela é mais pesada, ela é mais marcada, que também é bonita, mas dentro da técnica que a pessoa está usando. Então, vocês vão ver aqui nessa live, eu vou trazer várias, técnicas que vocês, podem estar entendendo o que que é essa aquarela na parede. Então, eu vou mostrar um pouquinho do jeito certo, né, e o jeito errado, entre aspas, tá, gente? Fazendo ao vivo aqui com vocês. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu vejo assim que tem muita gente, muito artistas de outras áreas, vindo para esse mercado de pintura na parede, sabe? E às vezes, eh, esse efeito aquarelado, ele não é, tipo, falta de capacidade do artista. Tem muito artista bom, eu fico vendo cada dia que eu vejo, no Instagram chegando vários, alguém me seguindo, tanto no meu Livre Fácil quanto no Livre Ensina, muita gente boa, então não é falta de capacidade de fazer esse efeito aquarelado na parede, é mais, assim, a falta de um método, né, de um direcionamento que eu vejo, tá bom? Eu vou te ajudar hoje a você a sair do zero ao seu primeiro mural aquarelado na parede, tá? E mesmo que você não saiba, você não é artista, ou está começando agora, ou já é artista, já pinta, mas não tem a confiança de poder estar aplicando essa técnica, sabe, eu vou te orientar um pouco aqui nessa aula de hoje. Lógico que não dá para a gente falar tudo em uma aula, mas eu vou, fazer o possível para falar, para vocês entenderem o que que é esse efeito aquarelado na parede sem medo de errar, tá? Fica comigo até o final, porque vai ter uma surpresinha aí para a gente comemorar esse Dia Mundial da Arte, que é hoje, tá bom? Então, pessoal, antes de começar a mostrar para vocês, eu quero falar um pouquinho, de algumas alunas. Esses passarinhos que vocês estão vendo aí na tela, é os passarinhos que eu ensino no meu curso, sabe? Então, eu trabalho com a pintura já tem muito tempo e eu fui desenvolvendo esse método de criar meus próprios passarinhos. E eu acho que os elogios que eu mais tive
Ó, eu tenho que olhar para cá, eu tô esquecendo. Os elogios que eu mais tive, até hoje que eu tenho, é dos passarinhos, que meus passarinhos são diferentes, eu criei uma técnica para ele. Então esse passarinho que vocês estão vendo aí, é o que está no curso, e pode passar, Dudu. E esses são meus primeiros passarinhos, lá, os primeiros lá atrás, os primeiros que eu fiz, olha a diferença. São lindos também, mas você vê que falta aí um pouco de técnica, não é, tem uns ali que não é tão aquarelado, tem outros que já tá mais com a textura da tinta mais grossa, mas esses são os meus passarinhos. E agora eu quero falar da aluna Thaisa, que é assim, nossa, a Thaisa é, alguém conhece a Thaisa? Coloca aí nos comentários, a Thaisa é fora de série. Ela adquiriu o curso há 2 anos, e ela, assim, ela já fez mais de 400 pinturas, sabe, ela tem 22.000 seguidores, ela deu um boom, assim, de uma hora para outra, e eu fico encantada, porque ela conseguiu, assim, é uma aluna nota 10, muito. Então vou mostrar um pouquinho da evolução dela, ela me, não sei se ela tá aí na live, ela falou que ia tentar entrar, que ela estava numa pintura hoje, que talvez ela não conseguia, assistir, mas já agradecendo, Thaís, se assistir depois, muito obrigada, viu, por ter compartilhado a sua trajetória. Então vou mostrar um pouquinho da evolução dela. Aí tá as primeiras pinturas dela, antes do curso. Ela me mostrou os passarinhos que ela fazia, porque ela disse que ela quis fazer o curso, por conta dos passarinhos, porque ela viu meus passarinhos, ela via que ela queria evoluir, então esses são os primeiros passarinhos dela. Ah lá, ela me mandou seis imagens de passarinho, tá vendo como que era? E agora já são os dela hoje, que ela faz as, olha a evolução dela. Ela já consegue ali ter a transparência, ela conseguiu o formato do passarinho também, ela conseguiu, fazer, até ali no cantinho tem uns passarinhos que são mais realistas, não é tão infantil, você vendo que ela consegue também usar a transparência da aquarela, e eu fico assim, muito honrada, não, é meu pupilo, como se diz. E aqui ela fez questão de falar ali, ó, da paisagem no contexto geral, não só do passarinho. Ela fala, né? Eu levei 2 dias nessa pintura de tanta insegurança, e ela usava cores fortes. E a hoje, ela já consegue fazer cenários mais aquarelados e em cores mais suaves, mais delicadas. Então, assim, ela até foi muito, assim, gentil em colocar aquele comentário ali, ó, ela fala que o curso mudou a vida dela completamente. Então depois vocês podem assistir de novo essa live e ver o comentário dela. Nossa, é muito bacana o que ela falou. Então, gente, ela não aprendeu, assim, só a técnica, ela transformou e isso em resultado de verdade, né, ela aprendeu o método, ela teve, assim, muita garra em praticar também, porque não adianta, só você assistir uma vez, eu ensinando e não praticar, né. Então, assim, nada que eu ensinar aqui hoje, se você não praticar, você não vai ver a sua evolução, né. Você tem que praticar e não é na primeira vez que você faz, porque quando eu comecei, eu achava difícil também. Então, de tanto ir fazendo, hoje para mim, nossa, eu faço assim, de olhos fechados. Então, tem que treinar e não desistir, porque todo mundo consegue, sabe? Fazer esse tipo de efeito, né? E fica bonito, fica elegante, charmoso. E agora eu quero mostrar a aluna Alana. A Alana, ela é tão incrível porque ela é uma aluna que nunca pegou no pincel na vida. Ela não sabia pintar, ela nunca fez pintura nem nada. Aí ela achou interessante o curso, achou legal, e eu achei interessante, porque ela mostrou essas fotos, da imagem que está no curso, que é essa árvore, e eu achei incrível. Para quem nunca pegou no pincel, olha a pintura que ela fez. Eu achei, assim, muito legal, porque quando eu criei o curso, eu recebia muitas, assim, perguntas se o curso era para iniciante, né, e eu sei que é para iniciante, mas às vezes a gente fica com aquela pulga, porque a gente está iniciando no processo de ensinar,
E eu fiquei, assim, um pouco na dúvida antes, sabe. E quando ela me mandou essas fotos, eu falei assim: "Não, agora eu tenho certeza que qualquer pessoa pode aprender do zero a sua primeira aquarela na parede". E agora é a aluna Isa. A Isa, voltando na Thaisa, gente, só um instantinho que eu esqueci de falar, a Thaisa, ela mora em Feira de Santana, na Bahia. E ela faz muita pintura, eu falei que ela fez mais de 400 pinturas, né, e ela só faz ali, Feira de Santana, Salvador, ela vai muito para Salvador, acho que, se eu não me engano, acho que Feira de Santana é uma cidade próxima a Salvador, e ela faz ali na região. Ela não viaja para outros estados, ela até me falou que tem essa vontade de viajar, e que o pessoal aqui do Sudeste fica encantado com a pintura dela e quer que ela venha para cá. Olha, você vê que legal que a gente acha que esse mercado de arte só está concentrado aqui no Sudeste, tem gente no Brasil inteiro. E a Isa, ela é de João Pessoa. E o que que é legal da Isa? A Isa, ela me mostrou a evolução dos passarinhos dela, olha que interessante. O primeiro passarinho dela, eu tirei um print desse post dela aí, mas se você entrar lá no Instagram dela, você vai ver que ela posta várias fotos dos passarinhos até chegar nesses aí principais. Então, olha como que é a evolução dela também depois do curso. Totalmente diferente. O passarinho dela de baixo ali era mais um passarinho lúdico, mas sem efeito. Assim, não tem o efeito das penas, de luz e sombra. Então eu achei, assim, muito incrível a evolução dela também. E aí, o que que aconteceu com ela, depois que ela fez o curso, ela fez uma pintura dessa Nossa Senhora com essas rosas, já no efeito aquarelado, e essa pintura dela viralizou. Olha, você vê, ela tem mais de 300.000 visualizações, e no dia que eu falei com ela essa semana, que eu fiz um post em relação a isso, ela já me falou que estava em 800.000 visualizações. Então, assim, ela é lá de João Pessoa também, e ela está muito feliz porque ela conseguiu aplicar. Ela é uma aluna que a gente se fala há muito tempo. Se eu não me engano, eu acho que a gente era de um grupo em comum de artistas, sabe, do Brasil, e ela sempre falava: "Ah, eu quero comprar seu curso, quero comprar seu curso". E esse ano de 2025 ela adquiriu, e aí, olha, você vê, né, o resultado. Eu achei muito, assim, incrível, não é? Então, pessoal, não é só ter você achar que fala assim: "Ah, a pessoa tem talento e tem dom que, né, que vai aprender". Não, é treinando e aplicando, porque eu também não comecei assim, eu não sabia o efeito aquarela, sabe. E aí você pode pensar: "Ah, mas ela já sabia desenhar", ou então você: "Ah, ela já sabia pintar", e não adianta nada você saber pintar, você saber, mas se você não tiver a orientação para chegar naquela técnica, a não ser que você seja autodidata, você ficar ali o tempo todo, que foi um pouco que eu fiz, eu fiquei olhando como que as pessoas faziam, eu treinei, né, e fui adquirindo esse método mesmo, mas você não precisa passar, né, por isso tudo que eu passei. Então, é o que faz a diferença é o método mais a prática. Então agora eu vou contar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Eu comecei, gente, na pintura de parede, em 2014. Tem tempo, né. Mas eu já sempre pintei, sempre desenhei, eu sempre fiz artes, assim, eu pintava caixinha de MDF, artesanato, mas eu sou formada em design de interiores, e eu trabalhava com projeto, trabalhei muito tempo no escritório de arquitetura, fazendo projeto de casa, fazendo projeto de loteamento, e eu saí desse escritório e resolvi fazer os meus próprios projetos em casa. Eu achei que era mais interessante, eu acho que eu teria uma renda maior do que ficar lá presa no escritório. E eu acho que tinha mais ou menos um mês, assim, que eu saí desse escritório. A arquiteta que eu trabalhava, ela era especialista em reformar igrejas centenárias, sabe, assim. Ela tem um vasto currículo de igrejas, não só igrejas antigas não, igrejas, eh, modernas também, mas o que ela mais fazia na época lá, era pegar essas reformas de igreja mais antigas. E ela me convidou: "Lívia, você quer pintar a parede dessa igreja?". Aí eu falei assim: "Nossa, quem sabe, hein? Vou pegar". Aí, gente, a parede tinha 5 metros de altura. Então pensa, minha primeira parede, eu não sabia nada de pintura, eu fiz uma pintura, chapada de preenchimento, e tinha alguns detalhes que tinha feito, mas eu tive que subir em andaime. Eu fiquei 31 dias pintando essa parede.
porque era a minha primeira, eu não sabia nada, tudo sozinha, eu tinha que subir lá em cima no andaime, e eram 3 níveis de andaime, aí eu estava lá em cima pintando, o pincel caía lá embaixo, eu sozinha, não tinha ninguém, e às vezes ficava até 10 horas da noite pintando lá, sabe. E aí eu peguei e falei assim: "Ah, o mais importante, essa pintura eu cobrei R$ 1.000, R$ 1.000 para ficar 31 dias pintando". A minha sorte é que, tipo assim, eu não cobrei o material, foi por conta deles, a igreja que pagou o material, porque como era de preenchimento, gastou muita tinta, né, a tinta aquarelada a gente não gasta tanto. E aí eu falei assim: "Ah, quer saber? Eu vou mexer com isso não, isso é coisa de homem. Ah não, esse trem de pintar parede não dá para mim não. Vou continuar com os projetos e vou ficar fazendo as minhas artes do jeito que eu tô acostumada mesmo, pintando tela, pintando". Não, pintava muita coisa, de tudo. Pintava, com tinta a óleo, costurava, bordava, fazia aqueles kit de sabe aqueles kit de feltro, de fazer, assim, bordadinho para colocar em cima do berço, mobile que chama, né. Eu fazia muito isso, mas nas minhas horas vagas. E aí foi passando os anos, quando foi em 2016, eu vi uma pintura de cerejeira. Eu vi uma pintura de cerejeira num quarto de uma atriz, da filha dela. Eu vi o Instagram estava, acho que foi começando o Instagram ali que eu comecei a ter o Instagram, sabe, porque eu não tinha muito essa coisa de ver e tal. E aí eu vi essa postagem, e aí eu falei assim: "Meu Deus, que coisa mais linda! Gente do céu, essa árvore, que coisa mais delicada no quarto de uma criança". Aí eu falei assim: "Ah, é isso que eu vou fazer", porque quarto de bebê não é igual uma igreja, né, não é igual aquela parede que eu fiquei subindo lá em cima, uma parede no máximo 3 por 3, não vai dar tanto trabalho não, a inocência. Não, mas é muito melhor do que pintar 5 metros de parede sozinha, né. E aí eu pensei assim: "Ah, bebê nasce todo dia, né, é uma coisa que pode dar". Aqui na minha cidade, que eu morava lá em Lavras ainda, no sul de Minas, cidade pequena. Porque até então eu achava que arte só dava dinheiro em capital, né, ou então, assim, quem fazia tela para pôr em exposição, eu tinha meio que essa crença que artista que era renomado era só artista tipo de exposição. Aí eu falei assim: "Ah, eu vou continuar pintando, vou trabalhar com o que eu gosto, que é pintar com arte, e vou ter trabalho todo dia, porque todo dia nasce bebê". A ilusão de quem não sabe da parte de empreender, né. Mas comecei. E aí eu fiz um monte de panfleto e fui distribuindo lá na cidade, até que um arquiteto famoso lá me convidou para fazer uma cerejeira, que estava muito em alta a cerejeira, nas revistas. Na época a gente era muita revista de decoração, sabe, essas casas de jardim, aí tinha umas revistas que era própria de quarto de criança, infantil, e saiu essa cerejeira na revista, e ele me mandou a foto dessa cerejeira para fazer. Aí eu falei: "Nossa, agora é minha chance, porque esse arquiteto é muito famoso, depois que eu fazer com ele eu vou bombar". Pensei assim, né. Gente, eu fiz a cerejeira e eu vi que era meio aquarelada, eu vi que era uma técnica, assim, meio diferente, mas eu falei assim: "Ah, eu vou fazer". Fui com a cara e com a coragem, vou fazer. Eu levei 15 dias para fazer essa cerejeira. Era 3 paredes, tinha uma cerejeira na parede e uns galinhos, assim, com as borboletas voando, assim, tinha uns galhos, assim, saindo do teto nas outras paredes, mas não era coisa grande. Hoje, se eu fosse fazer essa parede, às vezes eu ia fazer em 2 dias. Mas o que que eu fazia? Eu comecei a fazer no tronco e eu falava: "Gente, não tá igual o da revista". Gente, esse arquiteto, eu fiquei com medo, gente, eu fiquei insegura de falar: "Se ele nunca mais vai me contratar, ele vai ver que eu não fiz o efeito igual", porque eu achei que quando ele me contratou, eu achei que eu tinha que fazer igual o que o artista tá fazendo, depois que eu fui entender que cada um tem o seu traço e tal. E aí eu falei assim: "Meu Deus do céu", aí eu acho que eu fiz umas 4 vezes o tronco, só o tronco, fazia e desfazia, fazia e desfazia. E aí tá. Aí passou um tempo, eu fui vendo que isso não era ainda a técnica aquarelada, eu ainda usava muita tinta. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a ver, eu comecei a entender como, porque eu vi que alguns artistas, eu comecei a seguir alguns artistas que fazia já esse método aquarelado na parede.
E aí eu ficava caçando o vídeo deles, assim, como que era a pincelada deles, eu tentava entender, assim, como que estava a tinta no pincel, se não tinha vídeo por foto, aí eu aproximava a foto, eu tentava ver ali se o que que é a cor que ele usou na sombra, e aí eu fui fazendo isso. E depois eu peguei e falei: "Não, então eu acho que para eu entender de verdade, como fazer esse efeito na parede, eu vou ter que aprender como é que é no papel". Porque só eu aprendendo, porque eu também não pintava, nunca tinha pintado aquarela no papel. Então eu falei assim: "Vou aprender a pintar no papel primeiro para eu entender como que o pincel funciona, como que a tinta funciona ali no papel, para depois tentar simular", porque eu não estava conseguindo fazer o efeito na parede, assim, da minha cabeça. Aí eu comecei a fazer um monte de curso de aquarela no papel, conheci grandes artistas, assim, que me ajudaram, sabe. E nossa, foi assim, foi muito incrível. E aí eu fui adquirindo conhecimento, fui aprimorando nessa técnica, e não é fácil não, assim, porque eu mandava mensagem às vezes para as artistas perguntando: "Que pincel você usou? Que material você usou?", mas às vezes uns respondiam, outros não. Teve artistas que já me bloqueou, na época, bloqueou no Instagram pra eu não ver nada dela, não adiantou nada, porque eu tinha Instagram pessoal, eu ia lá, via da mesma forma. Mas enfim, faz parte, mas eu também não posso falar daqueles que me ajudaram, eu acho que na maioria, foram poucos que não me ajudaram, mas assim, na maioria, alguns me ajudaram, e é muito legal essa troca que a gente tem, né, a gente não pode ver o outro como rival, é é muito interessante. Então, assim, pensa, né, que você achar que você não tá sozinha, né, aqui, assim, você assim: "Ah, eu não sei fazer e tal", porque eu também passei por tudo isso, né, não foi fácil, mas eu ainda não tô na onde eu queria, a gente está sempre evoluindo. E aí, as pessoas sempre me perguntavam, sabe, assim: "Ah, você dá curso, por que que você não dá curso? Suas coisas é linda e tal". E eu falei assim: "Gente, eu não vou dar curso, porque eu não sei o que eu tô fazendo". Eu tinha muito isso, gente, porque assim, eu fui adquirindo a minha técnica, mas eu não sabia que técnica que era muito intuitivo, sabe, assim, meio que Chico Xavier, assim, que vai pintando sem entender o que tá fazendo, quando vê na hora que eu terminava eu falo assim: "Uai, foi eu que fiz isso?". Tipo assim, sabe. E eu falei assim: "Não, eu não vou dar curso nunca que eu vou dar curso, porque eu não sei como que eu cheguei aqui". Aí de tanto o pessoal pedir, eu falei assim: "Olha, quem sabe eu não dou curso, hein". Aí que eu fiz? Aí as pinturas que eu fui fazendo, a partir daí, eu fui prestando atenção, o que que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo mais, assim, intuitivamente. Falei assim: "Nossa, agora eu peguei a tinta tal, agora eu usei o pincel tal, agora eu", aí eu fui gravando isso, sabe, assim, na minha cabeça. Espera aí, gente, deixa eu ler um pouquinho os comentários aqui, porque eu tô vendo que o negócio só tá subindo. Eu chegar aqui porque é muito pequenininha as letrinhas. É muito perrengue no início, kkkk, tem cada história. É, você vendo, gente? Ah, Thaisa! Ah, que bom que você tá aí, Thaisa. Nossa, é um clássico, né? Peguei uma parede e achei que ia gastar 2 dias, gastei 2 semanas. É, gente, é isso mesmo. Vamos pintar? Vamos entender na prática então agora? Que você falei pra caramba, né? Gente, vocês me desculpa se eu tô falando muito, porque é minha primeira live, eu não sei o tempo, eu nem sei quanto tempo já passou. Ô, Dudu, você pode mudar a câmera. Aí, pessoal, vocês falam aí se vocês estão vendo bem, deixa aí nos comentários que a Carol vai avisar a gente aqui. Vou mostrar aqui para vocês que a aquarela no papel primeiro, como que ela funciona. A aquarela no papel, ela você vê que ela tem muitas manchas e ela tem essa transparência. Alguém aqui já pinta no papel? Põe aí, se alguém nunca pintou papel, não sabe, ou só pinta na parede. A pintura aqui, ó, eu peguei um estudo que eu fiz aqui, então a pintura de aquarela tem várias técnicas, ela tem uma técnica mais realista e mais solta. Tá vendo essa daqui? Dudu, se aproxima um pouquinho essa aqui. Ela tá, tipo assim, formando uma couve-flor, sabe? Ela tem esses manchados. Então, a gente tenta reproduzir isso
Na parede. Eu vejo alguns artistas que faz mais assim, na parede, mas o meu traço é mais para o realista, sabe. Eu gosto, é uma característica do meu trabalho. Então, aqui, ó, algumas pinturas que eu fiz, algumas pinturas aqui, ó, você vê que tem a mancha aqui, sabe, essas manchas, da aquarela, mesmo no realista eu consigo, fazer essas manchas. Aqui tem os meus passarinhos, ó. Aqui era quando eu não tinha iPad nem tablet, então eu fazia no papel para cliente ver e levava para pintura. Então, ó, aqui tem a mancha também, mesmo eu fazendo um passarinho realista, olha, se você conseguir ver aqui, ó, a mancha do tronco, tá vendo? Você consegue ver as manchas. E isso que a gente tenta reproduzir na parede, sabe? Aqui tem outro também. Aqui, ó, se eu conseguir ver aqui. Estão vendo bem, gente? Então, essas manchas que eu tento reproduzir na parede, sabe? Então, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Pode abrir mais. Não, chega mais perto. Aí, tá bom. Deixa eu pôr meus materiais aqui. Ah, tô vendo ali nos comentários. Estamos vendo bem, nem precisa aproximar tanto. Ah, que ótimo. Que bom, porque é a primeira vez a gente está testando aqui, né? Porque pode ser que da outra vez a gente às vezes tem que mudar a posição da câmera, alguma coisa. Então, o que eu vou mostrar para vocês que é como que eu fazia antes e como eu vejo a maioria das pessoas fazendo, que é o quê? Essa tinta aqui, vou usar essa tinta acrílica aqui. O que que a gente faz? A gente põe ela aqui e dilui só um pouquinho, né? E quando a gente usa a de tinta também, ó, a de tinta, a própria tinta de parede, a gente também tem que dar uma diluidinha nela. Ela ainda é até mais grossa que ela vem tipo assim uns pedaços de tinta igual como se fosse massa corrida, né, e a gente tem até que diluir mais. Acho que eu coloquei muita água. Então o que que a gente costuma fazer quando vai estar pintando uma parede que eu não chamo de, pintura em aquarela? É essa textura aqui. A gente vai passando. Aí você vê, ó, que começa a secar. Quanto mais, ó, aí vai dando esses. É uma ótima, é uma ótima técnica. Dá para fazer muita coisa com essa técnica, mas eu considero que isso aqui não é aquarelado, que é o que vê se eu tô certa, se eu tô errada. Vocês que não fazem o efeito aquarelado. Mais ou menos essa textura de tinta que a gente usa, né, para fazer, os animais, árvores e tudo mais. Então, o que que é o aquarelado? Aquarelado, ó, espera pegar meu paninho aqui, que aquarela, gente, tem que ter muito pano, tá? Eu uso esses paninhos aqui descartáveis. Então, ó, deixa eu pegar um pouquinho desse aqui, ó. Não sei se essa cor que eu escolhi, vou ver uma outra cor aqui. Ó, isso aqui é o efeito, ó. Você tá vendo que opa, conforme eu passando, ele foi dando umas manchas, ó. Ele tá abrindo uma couve-flor igual no papel. Isso que é o efeito aquarelado na parede. Ele tem que dar essa transparência aqui, entendeu?
tem que dar essa transparência. Você tá vendo que essas manchinhas aqui, que eu tô falando que tá igual couve-flor, igual como se fosse, deixa eu ver se eu tenho aqui o modelo para mostrar, espera aí. Eu não vou ter aqui não. Então, mas o que que acontece? Um adendo aqui muito importante, muito importante falar isso. Eu só consigo esse efeito aqui, porque eu estou pintando num fundo com a tinta premium. Porque a tinta premium, ela forma uma película que me permite, ó, eu volto aqui se eu quiser, tá molhado. Se eu tivesse com um fundo de, por exemplo, de uma tinta standard ou, a econômica é pior ainda, eu nunca acho que eu nunca fiz aquarelado na econômica, mas na standard, a standard ela vai puxar a tinta para dentro da parede e você não consegue, ó, ainda voltar. Você consegue, mas você tem que ser muito rápida. Eu, às vezes, pego parede que hoje em dia quase que eu não pego mais, porque eu já coloco no meu contrato, já coloco no orçamento e já friso que tem que ser a tinta standard, ó, a tinta premium. Porque a standard dá mais trabalho, porque como ela vai puxar a tinta, a parede fica molhada, você não consegue ver a cor. Então, para você fazer degradê, vamos supor essa aqui do lado, ó, que é um degradê, que tá um pouco de vinho aqui. Se eu quisesse fazer esse degradê, eu precisaria esperar secar para ver a cor que eu estou fazendo na standard. Então, às vezes, você fala assim: "Ah, eu não consigo fazer aquarela". Às vezes não é que você não consegue, às vezes o fundo da parede que não está te ajudando. Então, olha você vê como que é interessante essa técnica, porque quem vai colocar uma tinta premium na parede é quem tem um poder aquisitivo melhor, então é uma técnica que te permite cobrar mais também por ela, porque, não é tão simples assim. E falando sobre o fundo, isso aqui eu estou pintando numa placa de gesso, tá? O gesso na parede é a melhor textura para fazer o efeito corelado. Você tá vendo esses efeitos aqui porque tá no gesso. Você consegue fazer também numa parede emassada, se ela tiver com uma boa massa corrida, lisinha, também fica assim, mas a campeã é a gesso. Só que o que que acontece? A gente tem que treinar em várias superfícies, porque a gente não vai pegar todas as paredes que é de gesso. Quando é de gesso, ai, eu dou risada, nossa, meu sorriso vai até na orelha. Mas não é o que acontece. Mas dá para fazer. Olha aqui, ó, secou. Olha lá o efeito couve-flor. Estão vendo? Coloca aí no comentário se vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui, ó. A tinta fez assim, ó. Ela deu uma espalhada aqui, ó. Deixa eu ver se eu virar um pouquinho assim. Aí. Então, isso é a aquarela, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos pintar juntos. Eu vou mostrar aqui para vocês essa florzinha que a gente vai pintar aqui. Gente, eu vou fazer essa pintura aqui ao vivo e depois eu vou deixar gravado para vocês poderem treinar, né? Eu fiz essa florzinha aqui, ela chama Jacinto do Bosque. Eu pesquisei dela porque eu tenho colocado ela em algumas pinturas minhas, porque elas estão sempre em ilustrações de fadas, de aquelas ilustrações antigas, sabe, dos anos 70, 80, que eu, quem sabe, né, me conhece, sabe que eu sou apaixonada. Então aqui eu fiz ela no efeito no tradicional, com a tinta mais grossa, mais chapada, mas com efeito. Então, eu fiz ela aqui do lado e eu já deixei umas prontas aqui, em aquarelado, olha a diferença. Aqui é lindo também, é maravilhoso essa pintura do lado de cá, mas isso aqui não é aquarela na parede. Isso aqui é uma pintura normal, igual a gente estivesse pintando numa caixinha de MDF ou numa tela. Então, aqui eu estou simulando, mais o efeito da aquarela. Você vendo que eu fiz umas transparências aqui nessas folhinhas. Então, agora eu vou fazer essas duas aqui para vocês verem eu pintando. Então, eu já deixei aqui preparadas as cores e para a gente fazer aqui. O que que eu faço na aquarela?
Primeiro, eu sempre dou uma demão clarinha. Por quê? Porque na aquarela, no papel, a gente não usa branco. O próprio fundo do papel é o branco. Já na pintura de cá, mostra um pouquinho. Na pintura, você vê que os pontos de iluminação aqui, eu coloquei branco em cima, com a tinta. Aqui na parte desse cabinho também, a gente ilumina com tinta. A gente faz o processo ao contrário. A gente começa com mais escuro e vem clareando camadas, camadas, camadas assim. E na aquarela, não. Na aquarela, a gente começa ao contrário. A gente tem que deixar o espaço. Eu vejo alguns artistas fazendo aquarela que já faz direto. Eu, Lívia, não consigo. Eu já tentei fazer dessa forma, mas eu prefiro trabalhar em camadas porque é muito mais fácil eu consertar uma coisa que eu não gostei em camadas do que já fazer direto. Mas se você que tá aí, que é artista que já faz aquarela, se você já faz direto, ó, tá de parabéns. Eu tiro o chapéu para quem consegue. Eu não consigo. Então, ó, eu venho bem clarinho. É bem clarinho mesmo. Eu venho fazendo aqui. E eu tô nessa daqui. Eu posso voltar lá que ela tá molhada ainda. Porque a tinta de baixo é acrêlico. Então aqui, ó, posso vir com já fazendo os pontos mais escuros que eu quero. Vocês não conseguem ver que tá aguado? Que tá bem aguado. A mesma coisa aqui. Vou dando as sombras aqui. E o que eu trabalho na aquarela? Tá vendo que aqui não tá manchado? Eu sempre limpo, por isso que tem que ter um pano. Eu limpo o pincel e eu venho aqui, ó. Eu sempre tenho no meu godê água. Então eu venho com a água, ó. E já venho fazendo o degradê. Ó, jogando pra dentro. E já forma o efeito aquarelado. Tem essa pititica aqui também, que eu esqueci. Que não abriu ainda. Então, quando seca, eu vou fazer esse cabinho aqui. Que é a mesma coisa. Bem clarinho. Que é a primeira mão, igual eu fiz aqui do lilás. Vou fazer. Deixa eu ver se já secou. Secou. Então, a pintura na aquarela, você pode parar por aqui, ou você pode continuar. Eu continuo. Eu gosto de detalhar. Eu gosto de detalhar, porque tem gente que não tem artista que não tem paciência e tá tudo certo. A gente tem que respeitar também o nosso jeito. Não tem paciência de continuar, quer fazer uma coisa mais rápida. Mas eu ainda sinto que precisa de mais luz e sombra aqui. Essa flor, ela tem umas marcações aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui no meu celular. Peraí. Essa flor aqui, ó. Ela parece um sininho, sabe? Tem uma pintura que eu fiz que tem umas listras embaixo e tem um conjunto de flor acima dessa listra. Eu coloquei essa flor lá. Só que lá eu não detalhei ela, não. Eu fiz ela mais simples. Depois, se vocês quiserem olhar lá no meu Instagram, ela Jacinto do Bosque, que chama a flor. Nunca ia imaginar que essa flor chamasse Jacinto do Bosque. Então, ó.
Eu venho aqui fazendo já umas... Como se fosse aquelas marcações dela lá. Nessa aqui também, ó, tem uma no meio. Ó, eu limpei, porque como aqui é pequenininho, se eu voltar com a água aqui, eu ia fazer uma lambança aqui. Então, eu limpo o pincel e como aqui tá molhado, eu já faço esse degradê. Aí depois eu posso tirando também. Agora, uma coisa legal também que eu vou mostrar para vocês que dá para fazer. Lembra que eu falei que na aquarela a gente não coloca o branco? Mas vamos supor que você pintou alguma coisa aqui e que era para ficar o branco, né, o fundo da parede, e você ultrapassou. E aí, como é que arruma? Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou arrumar esse negócio, sendo que eu não posso... Não é que você não pode colocar branco, gente. Eu coloco branco às vezes, dependendo do que eu tô fazendo. Mas quanto menos você colocar o branco, mais bonito fica. Quer ver? Deixa eu fazer um aqui, ó. Vamos supor que eu errei aqui. Supor que eu errei aqui e eu quero essa parte aqui branca. Se tá molhado, eu venho com a água e tiro, ó. Igual no papel. No papel a gente consegue fazer isso também. Mas vamos supor que secou. Aí, ó, eu venho com esse pincel amarelo de pintar tecido, que ele tem a cerda grossa, pelo de porco. Ó, aí eu venho tirando. Eu venho tirando e ele já deixa a parte branca de baixo, que fica mais bonito se eu colocar, no que eu colocar branco aqui em cima. Mas às vezes, dependendo do que for, eu coloco branco, ou então vem com um lilás bem... Eu fiz isso. Quem viu o vídeo da árvore, quem viu o vídeo da árvore aqui no YouTube, eu fiz um pedaço lá que eu fiz o tronco, o veinho do tronco, eu não gostei daquele veio. Aí eu fui e coloquei um pouco de tinta mais grossa, aí você tem que engrossar um pouco a tinta, do beijinho que eu usei na base. Eu fiz isso, porque mesmo eu passando assim, esse amarelo não saiu. Aí eu fui e passei. Agora eu vou usar um pincel aqui, mais fino, pra gente fazer aqui a sombra desse... Não sei o nome disso aqui, é pistilho que fala? Acho que é pistilho. Do cambinho aqui da... Aí eu vou fazendo a sombra também, ó. Aí eu vou limpando. Vou fazer uma marcação aqui também. Só no cantinho. Só pra dar sombra e luz. Tá vendo que nessas aqui eu fiz isso, ó? Aqui tá mais claro, aqui tá mais escuro. É o que eu tô fazendo agora. E quando você vai dando essas batidinhas assim, ó, já vai ficando umas manchinhas, que eu acho incrível na aquarela. Quando a gente aproxima, tem uma pintura que eu fiz, que tá nos meus dois Instagrams lá, que é de uma andorinha. E eu aproximo bem. Nossa, ela dá pra ver nitidamente, essas manchas que eu tô falando, sabe? Depois eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Então, ó, se eu quiser trazer mais sombra, ó, tá vendo como deu já uma vida quando a gente faz essa sombra? Opa! Agora, se eu quiser, agora eu venho com um verde aqui, ó. Mais escuro, bem mais fino. Fazendo essa sombra. Aqui porque tá pequeno, gente, mas às vezes dependendo do que você tá fazendo na parede, você não vai usar esses pincéis aqui, você vai usar um pincel maior, né, de cerda maior, e vai ser mais rápido, porque aqui tá tão pequenininho que fica tão delicado, né?
Mas às vezes acontece, passarinho também. Você tem que usar borboleta, umas florzinhas miudinhas. E às vezes você tem que usar um pincel grandão, uma trincha grandona. Então vai aí do que você tá fazendo, né? O que é arte. Aqui eu deixei para fazer. Dudu, pode abrir tudo. Nas pinturas assim, a gente consegue colocar várias cores. Os negocinhos aqui, esses pistilo que sai de dentro da flor, na referência é amarelo mesmo, igual eu coloquei aqui. Mas pensa comigo, se aqui tá mais escuro, para eu colocar um amarelo aquarelado aqui, não vai sair. Então, geralmente, todos esses cabinhos de flor, independente da flor que seja, eu sempre faço de marrom. Tá? Então, por exemplo, aqui. Porque é uma ilustração, a gente não tá querendo fazer um negócio, não é nenhuma pintura botânica, né? De livro científico, que tem que estar o negócio tudo certinho. Então, ó. Eu faço marronzinho para aparecer. E se você quiser também, se estiver disposta, você pode fazer um contorninho, um contorno falhado, que eu acho que eu gosto de fazer esse contorno às vezes em algumas flores, que eu acho que dá um, não sei. Quando eu não coloco, eu sinto que tá faltando alguma coisa. Ó, aqui eu não gostei, achei que ficou forte, ó. Eu venho com a água, ó, sem tirar tudo, o contorno. Às vezes no início isso fica um pouco demorado. Quando eu comecei também, ficava demorado, mas quanto mais faz... Por exemplo, um passarinho eu demorava pra caramba pra fazer um passarinho. Hoje em 20 minutos eu faço um passarinho. Mais assim, aquarelado. Então, é de tanto fazer. Agora aqui, ó. Olha que bonito que fica. Que eu já fiz algumas folhas aqui. Quando a gente faz essas folhas, a gente não precisa fazer efeito nela, igual na flor, porque a própria pincelada já gera um efeito bonito. Então, uma vez só, as manchas vai se espalhando. Se eu quiser fazer mais fino, essas folhas dá para fazer tanto com o pincel redondo como buchado. Se eu quiser fazer uma mais fina, ó, por cima, quando seca, você vem por cima, dá aquela transparência, uma por cima da outra. Então é isso, gente. Essa é o jeito certo de fazer aquarela na parede. O jeito certo que eu faço, tá? Que vocês sempre me pedem lá no meu Instagram dicas. E essa é a forma que eu consigo dar essa transparência, essa fluidez que a aquarela no papel faz. Entendeu? Essa pintura de cá também é linda, mas não tá aquarelada. A de cá tá aquarelada, tá mais delicada. E eu acho que a de cá, ela casa muito com o quarto de bebê infantil. Porque um quarto, eu que sou design de interiores, a gente estuda um quarto de bebê. Quando a gente vai projetar, a gente não pode colocar muita cor, muita informação. Porque o sono do bebê ali atrapalha, cada bebê de um jeito, a mãe ali, às vezes é uma mãe de primeira viagem, ela não sabe como que como esse bebê vai vir, vai ser um bebê mais agitado, vai ser um bebê mais calminho, então tudo que a gente pode fazer para relaxar, um quarto de bebê, eu sempre procuro fazer o mais claro possível, a não ser quando a cliente pede, porque tem cliente que é da cor, gosta de cor, aí a gente vai seguir a proposta da cliente. Quando é quarto infantil, que é quarto,
né, de criança, já tem 3, 4, 5 anos, aí a gente carrega. E, gente, numa aquarela na parede, a gente também não vamos aqui falar a verdade, a gente não usa 100% esse efeito, porque é outra superfície, não dá, vai ter coisas na aquarela, na parede, dependendo a arte que você está fazendo, que vai pedir um pouco disso aqui. Por exemplo, paisagens, quando a gente está fazendo paisagem, tem coisas que talvez ali você vai ter que colocar um pouco mais de textura, mas o que a gente puder fazer, uns 70% a 80% nesse efeito, já dá uma grande diferença na nossa arte, tá? Porque não tem como a gente fazer 100%. Eu, às vezes, eu erro também. Às vezes eu queria fazer um bichinho lá, um esquilinho mais aquarelado, e às vezes no dia, às vezes você não tá bem, não fluiu, aí você viu que você colocou mais tinta do que era, e tá tudo bem. O cliente não percebe isso, mas o que a gente puder fazer o máximo de ser aquarelado, porque se a gente está vendendo uma ideia aquarelada, o máximo que a gente puder fazer que fique aquarelado, a gente só tem a ganhar. Então, gente, aqui você conseguiu ver? Coloca nos comentários aí para mim se vocês conseguiram ver é, qual que é a diferença da verdadeira aquarela para a falsa aquarela, né? Tô falando rindo, mas é porque não é só um jeito de explicar, né? Um jeito de explicar. Não é que, né, não existe certo e errado, é só para eu poder te explicar o jeito que eu faço, tá? E aí, quando você já estiver dominando essa técnica, vocês vão ver como é que suas artes vão ficar mais delicadas. Você vai se destacar em relação aos outros artistas que fazem apenas esse jeito aqui, mais chapado, e tem um potencial de atingir outro patamar de cliente, como eu já falei, né? A gente vai atingir um patamar, assim, numa classe mais que gosta desse refinamento. Tem clientes também gostam disso aqui, né? Então o bom é isso, né? Que a gente artista saber fazer de tudo, porque quando alguém pedir assim, você sabe fazer, e quando pedir assim, você também sabe fazer. Então é legal a gente aprender várias técnicas também. Eu quando fui pintar essa daqui no ateliê para vocês, gente do céu, eu penei tanto. Eu penei tanto, porque faz tanto tempo que eu não faço, eu achei tão difícil, a tinta não dissolvia igual aqui, que eu já tô acostumada. Mas é porque é falta de treino, porque se eu começar a fazer só essa, eu vou ficar muito boa nessa, mas é legal a gente saber fazer, né? Porque tem cliente que vai pedir, e tem cliente que pede só chapado, sem nada, né? Sem efeito nenhum, toco só com preenchimento. Então eu fazia muito assim só de preenchimento também. E é legal a gente quando está começando para a gente poder ter cliente, para a gente ter ali um dinheiro girando na nossa conta, porque a gente também é uma empresa, né? E é bom a gente fazer de tudo que aparecer depois lá na frente. Se você quiser se especializar só na aquarela ou só especializar nessa daqui, aí vai ao seu critério. Porque tem cliente, assim, eu falei assim que tem cliente que gosta mais refinado, mas também tem aqueles clientes que tem costume de chorar, de pedir desconto, que, nossa, é uma coisa, mas faz parte, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza que com esse conteúdo aqui, que o que eu já passei para vocês, eu já consegui entender a diferença. Mas não tem como eu ensinar tudo, isso daqui é só um pouquinho, não tem como eu ensinar tudo sobre aquarela, porque tem tanta coisa que a gente pode fazer na parede da aquarela, que em apenas uma aula, né? Uma aula de 1h30, 2 horas, não dá, é muita coisa. Eu tentei passar aqui o máximo que eu acho que dá para vocês começar a ter essa diferença. Para quem quer ter esse acesso com essa metodologia mais assim completa, onde eu vou ensinar do zero mesmo, do zero ao seu primeiro mural aquarelado na parede, eu preparei o GAP, que o meu curso chama GAP, que é o Guia para Aquarelar Paredes. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do meu curso, o que é o GAP. O GAP, ele é um curso completo, tá? Ele é 100% online, onde eu vou te ensinar do zero ao seu primeiro mural aquarelado na parede. E ele é composto por 11 módulos, que vocês estão vendo aí na
nesse slide. Ele tem aproximadamente 15 horas de aula e por enquanto, por enquanto, e é um passo a passo completo para você poder aprender essa parte, desde essas partes que eu não consigo falar aqui tudo em aula. E dentro do GAP você vai aprender quais os materiais, eu vou passar para você os materiais ali para você fazer isso sem ficar gastando muito dinheiro, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ai, tem que", porque material de aquarela é caro, aquarela no papel é caríssimo, o pincel é caro, a tinta é cara. Tudo é caro, o papel é caro, o papel, igual eu falei que tem que usar a tinta premium, para usar para aquarela ficar perfeita no papel, tem que ser o papel premium também, que é o 100% algodão. Ele também é caro. Só que na parede, a gente não precisa usar esses materiais. E você viu como que a tinta é aguada? A tinta dura pra caramba. Por que que eu gosto mais de usar aquarela essas tintas aqui? Porque elas não estragam rápido, já a tinta de parede, ela estraga muito rápido se você deixar, tipo assim, nos potinhos, sabe, ela começar um cheiro ruim, e porque você gasta muito pouco. Nossa, rende pra caramba o material. E pincel também, como você tá usando o pincel numa textura mais lisa, também dura, não gasta tanto, igual quando você tá fazendo com a tinta mais espessa, mais grossa, a cerda do pincel vai embora rapidinho. E se você está usando em parede também mais coroquenta, que não está com tinta boa, o pincel também estraga rápido. Então a vantagem da aquarela nesse ponto é que você não gasta tanto material. E eu também, eu ensino nesse curso como você construir a sua arte, você conseguir montar ali quais as técnicas para que fique tudo harmônico. Por exemplo, você tem uma parede de 3 por 3, como que você vai, e ali tem alguns móveis, tem prateleira, ou vai ter um pedaço do guarda-roupa, como você harmonizar o desenho para não ficar tudo muito exagerado, para que fique tudo harmônico, também tem essa parte no curso. Você vai aprender essa técnica de diluição, agora eu não consigo mostrar, mas essa diluição, porque esse é o segredo, tem que estar diluído no ponto certo. Aqui, vocês viram que eu pintei com a placa, deitada, mas na parede ela está na vertical. Então você tem que saber a diluição certa para essa tinta não escorrer. Certo? Porque aqui tá deitado, tá tudo muito fácil, mas e quando tá na vertical? Então, você vai aprender o ponto certo, dessa diluição para vários efeitos, para áreas maiores, para áreas menores, o tanto que você, áreas menores que eu digo assim, um biquinho do passarinho, que você tem que usar um pincel mais fininho, o cabinho ali, o cabinho não, a perninha do passarinho, você não pode usar muito aguado, senão vai escorrer tudo, vai virar uma bagunça, mas às vezes para áreas maior precisa ser mais diluído ainda, para não manchar. E, eh Dudu, você passa para mim a outra. Isso, uhum. Aí você pode continuar nessa, tá? Você também vai aprender a criar as cores, eu vou ensinar a fazer essas cores mais claras, que eu falei que é o ideal para poder pintar. Ah, gente, sabe o que que eu esqueci de falar com vocês? Que na hora que eu estava mostrando aqui a pintura, com a tinta mais espessa, mesmo por que que às vezes eu vejo que o pessoal chama de aquarela? Porque tá pintado com tinta pastel, ó, com cores pastéis. E não é só porque você está pintando com cores pastéis que você está fazendo o efeito aquarelado. Isso é muito importante, esqueci de falar para vocês. E como a gente estava falando dessas cores do quarto de bebê, então eu ensino você fazer essas cores assim, mais voltado para o vintage, tirando um pouco da saturação dessas cores fortes. Então tem todo esse passo a passo lá. Eu também vou te ajudar a transferir a essa arte para a parede, para quem está iniciando, que não tem projetor, agora está na moda o óculos de realidade virtual. Então eu vou ensinar métodos de você passar essa arte para a parede sem saber desenhar. Tem várias técnicas que dá para a gente fazer, para usar, se você não tem projetor por enquanto, né. E no módulo final, a gente vai pintar um mural completo. Eu tenho um módulo lá que a gente vai estar pintando ele direto. Vocês vão ver como que eu faço diretamente na parede, que todo esse passo a passo para alcançar esse efeito aquarelado.
Ô, Dudu, você passa de cá. Isso, aí você passa daí também para ele. Aqui você passa mais um. Não, volta para lá. Aí, é. Uhum. E aí, além dessas aulas, a gente tem o bônus que, além dessas aulas principais, eu trouxe algumas coisas que vocês podem estar nessa parte de profissionalização do artista, sabe? Porque a gente não é só artista de pintar, a gente também tem que aprender a como capturar clientes. E dentro do GAP, a gente vai. Eu tenho um módulo lá dentro desse bônus que eu vou te ajudar. Como que você monta o seu orçamento para você não entregar lá o cliente está assim, ah, quanto que é para pintar essa parede? Aí você joga lá R$ 500 para ele no WhatsApp. Não, vamos montar como montar a estrutura de um orçamento, o que que tem que ter, sabe? Quais as formas ali de, quais informações é importante ter nesse orçamento para o cliente entenda o seu trabalho, a forma que você trabalha. E eu também vou te ajudar como que você chega num valor para poder estar cobrando essa arte. Como que você vai estipular? Ah, tá, quero pegar uma arte, vamos supor que você nunca pintou parede. Você quer começar nesse ramo agora. Como que eu vou cobrar? Como que eu sei quanto cobrar pelo meu trabalho? Então, eu tenho lá um passo a passo também para você conseguir chegar num valor aproximado, que você possa se sentir segura de começar a partir desse valor. E outra coisa que a gente tem dentro desse bônus também é um contrato. Como fazer um contrato? A gente tem que ter um contrato de prestação de serviço, porque é dos nossos deveres e dos deveres do cliente. É muito importante. Eu não fazia contrato. Com o tempo eu fui aprendendo que a gente precisa fazer contrato sim, ainda mais que a gente trabalha com valores com ticket mais alto. Então a gente tem que ter um contrato, então eu ensino a fazer esse contrato, assim. Lógico que você vai procurar um advogado e tal, mas, eu vou ali colocar pontos que é importante ter num contrato, tá. E outra parte desse módulo bônus também é como você cuidar dos seus materiais, porque eu não falei que o material ele dura muito tempo, mas ele dura se você ter certos cuidados com ele também. Então eu ensino essa parte. E a gente tem um grupo exclusivo também de suporte, onde vocês podem estar tirando a dúvida, né, de qualquer assunto ali pertinente às aulas, tá bom? E troca também, né, a troca com os artistas é muito legal, cada um se ajuda, é bem interessante. E você lembra que eu tinha uma surpresa no final, né? Esse ano, gente, eu tô trabalhando com uma parceira, uma sócia dentro do GAP. Ela também é artista e, assim, ela sabe muito, muito de vendas e de marketing, e eu convidei ela para poder estar participando comigo. Ela fez um treinamento agora em 2025 só dessa área de vendas e ela ficou muito boa e eu gostei muito da abordagem dela e eu convidei ela para estar fazendo parte do GAP, então ela tá agora a partir desse ano de 2026 ela tá junto comigo. E a gente está criando muita coisa legal, muitos módulos, muita assim, coisa legal que vai vir, que vai entrar dentro do curso, além desses que eu já falei. E assim, vou deixar vocês um pouquinho curiosos, a gente não vai ainda apresentar quem é, algumas já sabem quem ela é, já conhece ela, mas ainda a gente vai fazer um pequeno suspense, tá bom? E aí, gente, dentro desse módulo, desculpa, desse próximo ano, a gente combinou, eu e ela, da gente trazer muitas outras aulas que não tem nesse curso, que assim, os artistas me pedem muita dica e a gente achou interessante vir com esses módulos novos. Então, a cada mês a gente vai estar inserindo essas aulas. Então, até o final do ano, até o ano que vem aí tem muita aula entrando no GAP. E um deles, acho que é o mais pedido, é como desenhar no iPad. Então, acho que ele vai ser o primeiro aí que vai estar entrando nos próximos meses. Como fazer o desenho digital, porque lá no curso eu ensino como fazer a mão livre, mas você vai aprender como usar o iPad, como usar as ferramentas dele. A gente vai aprender a fazer paisagens, tá? Fundo de grama, capim, arbusto, eh como é que chama aquela árvore? Pinheiro, toda ali.
montanha, céu, toda essa parte, eu vou ter um módulo só disso, de ensinando a fazer. A gente vai ter um módulo também de, animais de safari. A gente vai colocar esse módulo só de pintura de safari, de pintura de personagens também, é muito pedido por aqui, como fazer o tom de pele, como fazer a estrutura, vai ter esse módulo também. E a artista parceira vai trazer um módulo, assim, super completão da artista profissional, tá? Que é como encontrar seus primeiros clientes, como vender, tudo sobre CNPJ, um MEI, pequena empresa ou simples nacional, o Instagram profissional, como você tem um Instagram profissional, parte de editar vídeo. Então, assim, tem muita coisa bacana vindo nesse ano que a gente vai inserir no GAP, e essa é só a ponta do iceberg, porque assim, não, a gente está com muita ideia. Então, essas são as primeiras ideias, mas a gente está anotando outras ideias para colocar. E assim, tá muito legal. Vocês não vão ver isso em outro curso, não. Então, gente, o GAP, ele não é só uma técnica. Aí eu criei com muito carinho esse curso, e a partir dessa turma será uma formação completa, porque a gente vai ter muitas ideias, muitas coisas novas entrando nesse curso que eu fiz com tanto carinho. Agora vai estar, mais recheado de coisas para vocês. E aí sim, vocês vão conseguir realmente a sair do zero a sua primeira aquarela na parede. Ó, parade, eu falei parade, parede. E pelo nível de profundidade e por tudo que a gente vai entregar dentro desse curso, esse curso nada mais ele poderia custar 1.997, mas como hoje é o Dia Mundial da Arte, a gente vai ter uma surpresinha para vocês, tá? Então você vai pagar menos, do que a metade desse valor. Pode passar, Dudu. Então, gente, ao invés de 1.997, ele vai sair por 12 vezes de 72,09 ou 697 à vista. Mas tem mais surpresa ainda, mas hoje, como é o Dia Mundial da Arte, a gente tem uma promoção para vocês. Ele vai sair por 597 à vista, 12 vezes de 61,77, mas somente até meia-noite de hoje. É a promoção que a gente está fazendo para vocês que quer tá dentro do GAP. E aí, gente, esse valor de 597, você ainda também vai estar ganhando 1 ano e meio de acesso, não vai ser só 1 ano. Então, você vai ganhar 1 ano e meio de acesso, mas adquirindo hoje até a meia-noite. Você pode se perguntando: "Ah, mas será que é para mim? Será que eu vou conseguir?" E a gente tem, uma garantia, vou te dar uma garantia, além desse desconto de 597, 1 ano e meio de acesso, você vai ter 15 dias, para poder estar acessando, para ver se esse curso é para você, se você quer realmente fazer, se você viu que quer continuar. Se você não quiser, achar que não é para você, você pode pedir o seu reembolso, que a gente vai estar fazendo isso para vocês. Mas antes disso, aí você vai ter uma consultoria individual comigo e eu vou entender quais são as suas dúvidas, o que que você não está entendendo, o que você realmente acha que não é para você. E você também pode estar trocando ali no grupo, né, as informações ali, uma troca também com os outros artistas no grupo, tá bom? Queria saber aqui se vocês, gostaram do que, né, do que vocês aprenderam aqui hoje, do que eu falei, foi relevante para vocês, não foi? Pode falar também se não foi, "Ah, eu já sei disso tudo aí, não precisa falar", né? E é isso. E aí, gente, quem quiser adquirir o curso nessa promoção, a Carol vai estar deixando aí o link nos comentários, tá? E o link também vai estar lá na bio do WhatsApp. E ainda tem uma outra surpresinha. Então, vocês têm três alternativas, que a primeira é ignorar tudo, né, que você aprendeu até aqui e continuar a fazer do jeito que você faz, sem ter o resultado que você quer ter parecido com o meu, né, com a minha técnica de aquarela na parede,
aquarela na parede não, de simular o efeito aquarelado na parede. E o outro motivo é você tentar aprender sozinha, né, você fazer igual eu fiz, que demorou pra caramba, olha, em 2014, hoje foi em 2016 que eu comecei a ter aquarela, quer dizer, tem 10 anos. Então, se você quiser aprender sozinho igual eu também, mas eu tô aqui pra te ajudar, cara, você quer encurtar esse tempo aí. E o terceiro motivo é entrar no Grátis. Ó, no GAP, será muito bem-vinda entrar a fazer o seu, eu vou gostar de ver, igual eu vi das artistas, das alunas lá, você me mostrar depois, do zero, a sua primeira aquarela na parede, você me mostrar o seu antes e o depois, e começar a espalhar aí arte para esse Brasil inteiro. E aí, gente, tiver alguma dúvida, ver os comentários um pouquinho aqui. Sim, na placa da ai, que legal, gente. Nossa, tem muita gente comentando. Lívia, no curso a pintura de fundo, em termos de paisagem, é só uma pintura de jardim. Peraí, não entendi. Lívia, no curso, a pintura de fundo em termos de paisagem, é só uma pintura de jardim? Eu não entendi essa pergunta. Não, você pode fazer paisagem, não só de jardim, não. Você pode fazer safari, você pode fazer bosque. O curso inclui algum material? Não, não. Esse caderno que você usou é folha normal? Não, ele é de aquarela, só que ele não é o 100%, ele é de celulose, ele é só para treino. Ele não é o ele ele o efeito dele, assim, ele não fica tão bom igual do papel 100% algodão, mas para treino é ótimo. E vê, deixa eu mostrar a marca dele aqui, acho que é Canson. Ó, isso aqui, XL, ele é um custo-benefício muito bom. Porque tem um celulose que é muito baratinho, e esse aqui é um preço bom. Ele vem aqui eu já tirei muita folha, já destaquei, mas ele vem 30 folhas. Vem 30 folhas, você pode usar de um lado e do outro. Que às vezes você quer treinar antes, no papel, e você não precisa ter placa de gesso também não, tá, gente? Você pode pegar uma placa de MDF. Outro dia eu vi no Shopee, depois eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. Eu vi no Shopee umas pranchetinhas, tipo prancheta da gente pregar papel, só que aquilo lá é Eucatex, né? Tem sem aquela presilha, só do tamanho de uma folha A4, tem de folha A3 também. Se eu não me engano, acho que era R$ 20, vinham 5, eu achei muito barato. Então você pega aquela plaquinha, pinta ali de branco com a tinta de parede para treinar também. Não precisa ser só na placa de gesso, não. Agora, se você conseguir uma placa de gesso para você ver a diferença, depois que você começar, não vai deixar de treinar, porque eu não tenho, a Lívia fez na placa de gesso, eu não vou treinar. Não, você pode começar a treinar com papel, é no papel de aquarela, tá? Acho que papelão ou papel fino você não vai conseguir muito a tinta aguada ali não, o papel vai chupar, então tem que ser uma tinta que aguenta a água. Um papel que aguenta a água, tá? Outra pergunta aqui. Rafa Collin, qual o nome da tinta que ela usa? É tinta acrílica, gente, de artesanato. Essa da Acrylex, mas da Corfix também é muito boa. Mas pode usar tinta de parede também, ó. Eu tenho algumas tintas de parede que eu faço quando é área verde, assim, eu faço já num potinho, que ela vai acabar mais rápido do que essa daqui, então eu tenho também, uso as duas, tá? Não tem regra também, não. Ai, tinta de parede, só tem que usar tinta de parede. Ah, tem que usar só tinta de. Não, você vai usar a que você tiver, a que você gostar de usar, tá? Eu gosto de ter essas aqui em cores específicas, porque eu não uso muito esse azul forte aqui. Eu vou pegar um pouquinho desse azul para misturar com outros. Então, tem que ser uma tinta que dura e não fica esse cheiro ruim igual a outra tinta de parede. Rose perguntou: "E a parede com tinta para gesso também fica bom? E a parede com tinta para gesso?" Não entendi essa pergunta. Você quer dizer que tinta que tem que usar no gesso? Geralmente, se for isso, a pessoa, você já vai chegar na casa da pessoa e já vai estar pintado, porque aí o pintor passa um produto lá próprio para gesso e depois que ele vem com a tinta em cima, que também pode estar pintado com a Preme, com a Standard, né? Isso aí, não sei se é essa a sua pergunta.
Estela Portes, Lívia, no curso você pinta uma parede completa com a gente? Sim. No curso, primeiro eu vou pintar todos os elementos com você na placa, de pertinho, para você fazer sem estar pintando na parede primeiro. Pra você testar numa placa aí de MDF ou de gesso, para depois, porque todo mundo tem medo de ir já direto na parede. Então, lá no curso eu fiz diferente. Eu pintei os elementos tudo separados, aí você vai pintar comigo nesse modo, que aí depois a gente vai jogar junto tudo lá na parede, tudo que a gente aprendeu antes, então você vai meio que pintar 2 vezes. Casa das Flores. Lívia, no curso, a pintura do fundo, em termos de paisagem, é só uma pintura de jardim? Acho que ela quis saber se só tem essa que eu já respondi, né. A gente vai ter um módulo de pintura eu vou fazer uma paisagem que você pode usar essa paisagem para safari, para jardim, para bosque. Eu vou ensinar você a fazer esse fundo, gramado, os capinzinhos, entendeu? A composição das árvores ali, aquelas árvores que ficam mais lá no fundo, aquelas que ficam mais perto. Ela não vai ter bicho nenhum, ela vai ter. A gente está montando ainda, a gente está estruturando e a gente também aceita, a gente vai colher ideias, né? Do que vocês querem que tenha, porque como a gente ainda vai gravar, ainda vai entrar esse ano, vocês podem estar dando dica lá no grupo: "Olha, Lívia, a gente vai colocar lá, olha, no mês tal a gente vai entrar com o módulo de paisagem. O que vocês têm mais dificuldade, que vocês querem que eu coloque dentro dessa arte para vocês pra eu estar ensinando", entendeu? Quanto tempo de acesso ao curso? O curso, você adquirindo hoje, você tem o acesso de 1 ano e meio e, eh adquirindo a partir de amanhã, o acesso é 1 ano. Odair, na parede, por ser uma superfície na vertical, a tinta bem diluída assim, escorrer, né? A tinta bem diluída assim, escorrer, né? Como controlar isso para não borrar? Então, é um segredinho que a gente tem que você vai pegando com o tempo. Você vai entender que você não pode diluir muito, mas também não pode diluir pouco. Com a prática você vai conseguindo isso, sabe. E se escorrer tem jeito de limpar, é simples. Se ainda mais se for a tinta Prêmio, você lá no vídeo que eu joguei aqui no YouTube, aqueles que eu mostrei lá pintando a árvore, aconteceu isso, escorreu. Aí eu não vi, aí eu fui fazer outra coisa, na hora que eu voltei eu consegui limpar, porque ainda estava meio que ainda não estava 100% seco, e com o lenço umedecido você consegue tirar. Então a vantagem da Prêmio ainda é essa, porque a gente acontece de errar, de escorrer, de cair, a gente consegue consertar na hora. Na tinta standard não. Rosilaine, tem uma tinta específica para gesso? Queria saber se altera no aquarelado. Não, não altera não, porque a tinta que vai estar pintado o gesso é a mesma tinta da parede. O que diferencia é que quando o pintor está fazendo, ele vai colocar esse fundo preparador. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse fundo. Quando eu fiz essas placas aqui, eu mesmo que pintei. Tá dando para ver? É fundo preparador à base de água, ele é próprio para gesso. O pintor vai passar esse fundo aqui e depois ele vai passar uma tinta normal de parede em cima. Não tem isso aí, a não ser que você está perguntando para fazer na sua casa, que você quer comprar as placas, você tem que passar esse fundo, se você for pedir, no caso, se você for pedir para o seu marido fazer para você, porque essas placas aqui, eu comprei uma placa grandona, eu mesmo cortei, gente, eu sou meio metida a marceneira, pereirão. Eu cortei de vários tamanhos, ela é gigante, eu cortei, eu passei uma massa aqui em volta e depois que eu passei, assim, onde eu vi que tinha buraco, que não estava que as que estava cheio de buraquinho, eu fui e passei esse fundo preparador e depois passei a tinta Prêmio. Ah, se vocês for fazer em casa, gente, é sempre importante você ter 3 demãos, porque se você precisar tirar, igual eu falei que uso esse pincel aqui, ele não vai arrancar a tinta da parede, porque pode acontecer isso, você passar com força esse aqui, arranca a tinta da parede, porque não está com 3 demãos. Márcia Pereira, é importante avisar o cliente que a parede tem que estar finalizada com a tinta fosca, de preferência branca, né? Sim, tem que estar. Paisagens, safari, bosque, é legal que esteja branco. Eu já fiz com outros tons,
Mas isso não impede. Quando eu disparei a fazer cerejeira, que era nossa, o povo queria muito cerejeira. Eu fiz muitas cerejeiras em paredes que não é branca, porque estava muito na moda papel picado, crômio. Eu já fiz muita cerejeira. Dá para fazer o efeito aquarelado em cima. Muda um pouco, por exemplo, na crômio, quando a gente vai fazer a florzinha rosa, ela fica meio alaranjada. Mas não é porque você está usando a cor laranja, você está usando a mesma cor, mas por causa do fundo, ele, se tiver meio acinzentado, as cores que você está usando dá uma ela você enxerga ela de outra cor, mas tranquilo, dá para fazer. O importante é falar que a tinta tem que ser creme, para o efeito aquarelado. Se você for pintar na outra técnica, com tinta mais grossa, mais chapada, sem diluir, aí pode ser standard, não precisa ser premium não, é só no aquarelado. Lourdes, tem tinta específica para pintura em parede? A tinta específica é a tinta de parede mesmo, que a gente compra na casa de tinta. Você pode comprar a premium, você pode comprar a látex, porque como vai diluir, você não precisa necessariamente usar a premium. E tem essas que eu mostrei, de artesanato também, que elas são acrílicas também. A diferença é que ela é só para artesanato, mas a composição é quase a mesma de uma de parede, muda algumas coisas só, mas as duas são acrílicas. Então é isso, gente, acabou as perguntas. Eu estava esquecendo de uma coisa, a gente também vai ter uma promoção para quem foi minha aluna, já terminou o curso ou ainda quem está para finalizar o curso, a gente tem uma promoção também para, quem quiser continuar. Um valor bem mais abaixo do que esses que eu passei, e aí é só vocês falar com a gente lá no grupo, que a gente chama vocês no privado, tá bom? Ai, tô muito feliz, é a minha primeira live. Eu tropecei um cadinho aí nas palavras, mas tô aprendendo. Eu sou uma boa pintora, mas não sou uma boa falante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu com a Carol fizemos com muito carinho. A gente tá desde janeiro, assim, nossa, fazendo muita coisa para trazer esse curso para vocês. E eu fico muito, muito, muito honrada mesmo, assim, lisonjeada do carinho que vocês têm por mim nas redes, do tanto que vocês falam do meu trabalho, que vocês me veem como referência. E eu fico muito feliz porque eu já fui uma pessoa assim que eu não acreditava em mim, não acreditava no meu trabalho. E hoje ver assim que tantos artistas do Brasil inteiro e às vezes até artistas de outros lugares assim, de outros países, falam que gosta do meu trabalho. Isso assim dá uma coisa muito assim quentinha, sabe, no coração. E o que eu puder ajudar vocês, mesmo aqueles que ainda não podem adquirir o curso, eu estou sempre disposta ali no Instagram, como eu sempre estive, o que eu puder fazer por vocês, para não desistir da arte, porque dá para viver de arte, sim. E é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E não deixe de acompanhar também as aulas gratuitas que vai continuar acontecendo no YouTube e lá também, né, no Instagram. E o que vocês quiserem mandar também de dica para os próximos vídeos, o que vocês querem de conteúdo lá, tá bom? Vou olhar um pouquinho aqui o que vocês estão falando. Você estava ótima. Ai, estava tão ansiosa, gente, estava nervosa, estava nem dormindo à noite. Uma inspiração, foi maravilhosa. Muito obrigada por tanta entrega. Ai, Kênia, muito obrigada. Foi excelente. Amei te conhecer um pouco mais. Sou sua fã. Deus te abençoe. Obrigada, Márcia. Então é isso, gente. Tchau, boa noite. Até a próxima.